E ter luz é iluminação para reconhecer os erros. Ter luz não é não ter erros. Ter luz é ter iluminação, lucidez, para poder reconhecer os próprios erros. Isso que é luz. E o que é sombra? Sombra é ausência de lucidez, é alienação. Sombra é artificialidade. Sombras são as máscaras sociais que a gente vai inventando no caminho. As pessoas vão gostar melhor da gente do que se a gente botar o nosso próprio rosto à frente. Então é nesse universo de luz e sombra que nós vamos nos desenvolvendo. Atravessei os 7 mares e por todos os lugares. Por onde andei você me dava vida. Era uma dádiva da natureza, esta coisa acesa que hoje vejo em ti. Não acredito nem que o mundo chore, pois bonito agora é ver você sorrir. Chega, nego, nego, chamego para. Chega, nego, nego, chamego para mim. Tudo que me dá sossego é assim. Chega, nego, nego, chamego, vem pra mim. Lararará. E aí, membros do meu coração, meu cérebro, meus braços direitos, me ajudam no meu trabalho, me ajudam no trabalho social, me ajudam na compra de máquina. Estava falando agora, estou com um amigo meu aqui no estúdio, dizendo, esse é o grupo que segura comigo o rojão de botar tanta live no ar, de fazer tanto trabalho social, das coisas que nós conseguimos fazer juntos, nesse nosso cantinho. Se você está chegando hoje pela primeira vez, seja muito bem-vinda a essa família, a esse grupo. A gente já tem uma intimidade de 1 ano. Eu sempre começo cantando, que eles pedem para eu cantar. E se não pede, eu canto assim mesmo. Então seja bem-vindo ao nosso carinho, ao nosso bolo com fubá. Se você ainda não sabe do bolo do fubá, você vai saber. Basta ficar com a gente aqui, né, pessoal? Quem está chegando hoje aí vai saber do nosso bolo de fubá. E o que é, meus amados, do meu coração, que vocês querem conversar hoje? Hoje eu disse a Baltazar, não quero tema. Eu quero ver o que é que o nosso grupo quer conversar. E estou deixando aberto. Vamos às perguntas? Vocês assistem minhas lives, vocês assistem Planeta Oração, vocês fazem cursos comigo que eu sei. O que vocês querem? Porque se eu tiver, meu amor, tá na sua mão. Antes de começar, tinha uma pessoa pedindo para você falar um pouco mais sobre os elementais da sombra. Ótimo. Elementais da sombra é um tema importantíssimo. Um beijo, um abraço. Veja bem, nosso planeta é de luz e sombra. Tem o Sol, tem a Lua, tem 2 estações douradas, né? Que é o primavera e verão. Tem 2 estações lunares, que é o outono e o inverno, não é? Então, luz e sombra, a parte da gente que a gente já conhece em nós mesmos é luz. A parte que a gente não conhece, que muitas vezes as pessoas falam, você é assim, a gente não aceita escutar. E não aceita porque está na sombra, a gente não viu ainda. Não é? Quando a gente tem luz, vai na nossa sombra, ilumina. E ter luz, por falar nisso, é iluminação para reconhecer os erros. Ter luz não é não ter erros.
Ter luz é ter iluminação, lucidez, ó, luz, lucidez, para poder reconhecer os próprios erros. Isso que é luz, tá? E o que é sombra? Sombra é ausência de lucidez. Sombra é alienação. Sombra é artificialidade. Sombras são as máscaras sociais que a gente vai inventando no caminho, não é? Às vezes por baixa estima, por achar que aquela máscara nos representa melhor, as pessoas vão gostar melhor da gente do que se a gente botar o nosso próprio rosto à frente, não é? São as maquiagens que a gente usa, às vezes para esconder, e acaba escondendo o melhor de nós. Isso às vezes existe também. Enfim, então é nesse universo de luz e sombra que nós vamos nos desenvolvendo. A luz denunciando um mau caratismo, que ainda está na sombra. A luz denunciando um egoísmo, que ainda está na sombra. Uma mesquinharia, que ainda está na sombra, que a gente não viu, que a gente não percebeu. E existem os elementais da sombra. Quem são os elementais da sombra? São seres que são responsáveis para não permitir que a sombra cresça mais do que a luz. Então, se você é uma pessoa que não quer ter luz, aí fala assim, luz, tem alguém que não quer ter luz? Tem muita gente que não gosta de ver seus próprios defeitos e prefere não ter luz para não enxergar. Ter luz não é ser perfeito, gente. Ter luz é enxergar o que precisa consertar em si. Não é nos outros, não é? É em si mesmo. E os elementais da sombra, eles trabalham para que essa sombra não fique maior do que a luz, porque se isso acontecer, aí a coisa vai para a treva. O que é treva? A ausência de luz. O que é sombra? Confronto com a luz. A luz, quando dá na treva, dá sombra. Então, sombra é o meio termo. Se a sombra cresce mais do que a luz em nós, no planeta, em uma família, o que é que acontece? Aí vem a treva, que é a ausência de luz. Ok? Então, só delimitando esses espaços quânticos para a gente poder partir para entender o que são os elementais. Então, tem animais, não é? Que se responsabilizam por poder fazer esse trabalho. Então, as aranhas são elementais, as formigas são elementais, os sapos, os mosquitos, os animais dos brejos, os animais dos mangues, né? O caranguejo, o siri, os mariscos, todos esses são ferramentas que são elementais das sombras. Né? O camarão no mar, ele é um elemental da sombra. Então, são seres que se responsabilizam em transformar sombra em luz. E você vê que eles fazem um papel importantíssimo. Se acabar as abelhas, acaba o mundo. Sabe por quê? Porque são as abelhas que fertilizam as plantas. Não vai ser uma fome terrível. Antes de você matar uma abelha, pense nisso. A poluição, por exemplo, estava matando as abelhas. E as abelhas estão voltando, graças a Deus. Em uma casa de abelha linda hoje, inclusive. Né? Então, você veja que são os animais que têm um papel importante no ecossistema muito grande. As aranhas têm um papel extremamente importante, não é? No nosso ecossistema. Os sapos também têm, os animais do brejo, os animais do mangue, é o que mantém a fertilidade dos manguezais. Não é verdade? Então, às vezes, os peixes vão comer nos mangues. Se acabar os manguezais, acaba o mar. Então, os elementais da sombra são seres que trabalham para que a sombra do mundo não aumente. Todos eles, a abelha trabalha para a fome, todos os seres elementais da sombra trabalham para que não exista a fome no nosso planeta. Né? Então, as formigas, as aranhas trabalham para que não haja fungos, entendeu? Para que não haja os cupins.
né? Então existem elementais da sombra que comem os cupins. Você já viu a ação de um cupim numa árvore? É uma coisa, você tem a impressão que dali tem que ir para o spa. Eu uma vez vi uma árvore com cupim, eu digo, gente, esses cupins tem que sair daqui para o spa, porque eles vão sair super gordos. Não, ele come aquilo, não sei onde vai a comida do cupim. O cupim, por exemplo, é elemental das trevas, por isso que eu estou trazendo ele aqui. Se acabar os elementais das sombras todos, nossa, o que vai ter de cupim? O gafanhoto é um elemental da sombra. Então são seres extremamente importantes. Muita gente não sabe, mas muito dos elfos que as pessoas falam, das fadas que as pessoas falam, né? Principalmente na cultura europeia, tem esses seres, né? Estão perguntando disso aqui, de duendes, gnomos, fadas. De gnomo, muitos disso são representação desses animais. É muito difícil, era muito difícil falar sobre sombra e luz em nosso planeta. Era muito difícil. Eu digo isso só porque, gente, que eu me lembro da minha outra vida. Vocês sabem que eu me lembro. Vocês, a gente já se abriu. E era muito difícil falar as coisas. A gente tinha que dar uma volta para a informação chegar nas pessoas, mas, sabe, tem uma música do Caetano Veloso que toda vez que eu canto eu lembro desse processo de 100 anos atrás. Meu som te cega, careta. Não é? Caetano canta isso na época da censura, quando ele diz, meu som te cega, você não conseguiu me ver e minha música foi liberada, não é? Então a gente tinha que fazer meu som te cega, careta, a informação chegar e o poder que estava ali, a Inquisição e aquilo tudo, não percebeu quem estava falando. É assim que surgem as ciências ocultas, as ciências secretas, né? O ocultismo, enfim. E já pensou dizer para as pessoas que as aranhas, que os bichos do brejo eram seres importantes para manter a luz em planeta Terra? Ia dizer que era bruxa, tinha que matar. Sabe o caldeirão da bruxa? Já viu as piadinhas que bota aranha, pó de aranha, os desenhos animados, né? As bruxas não faziam nada disso, mas enfim. É a mítica, entende? Porque aí começou-se a passar esses elementais, assim como fadinhas, como duendes, não é? Mas são seres da natureza que têm um papel assim importantíssimo, não só na manutenção. Toda vez, o que uma coisa está trabalhando para a matéria, ela também está trabalhando a mesma coisa para o espírito. Então os elementais da sombra, eles trabalham para manter a luz na parte espiritual. Falando na parte espiritual. E na matéria, não ter a fome. Todo elemental da sombra trabalha para a natureza dar frutos, para o rio, para o mar dar. O camarão, ele come tudo que está sujo no mar, para poder limpar o mar, para poder limpar as águas. Tem outros peixes que fazem a mesma coisa, não é? Os cavalos marinhos e outros seres que fazem a mesma coisa para manter o equilíbrio no ecossistema, entendeu? Para que não venha a treva. Isso que são os elementais das sombras. E quando estão aparecendo muitos elementais da sombra em nossas casas, isto é um sinal de alguma coisa? Veja bem, eu sou uma pessoa que acredito muito em magnetismo. Muito. E tenho minhas razões para acreditar no magnetismo. Não acredito assim, tipo, tenho fé. Não, é mais do que fé. Eu tenho vivências profundas com o magnetismo que me leva a crer que nós magnetizamos mesmo as coisas para nós. Nós temos um campo eletromagnético. Então, se os elementais da sombra estão aparecendo na sua casa, veja se você está desperdiçando comida. Veja se tem muita roupa que você não usa no armário, né? Ou algum móvel que está parado, se deteriorando, ou um brinquedo ali abandonado de um filho, de um neto, de alguém que... Enfim, observa se não tem dentro da sua casa coisas que estão se deteriorando e que, se estiver na mão de outras pessoas, aquilo vai ganhar vida de novo. É uma sugestão que eu daria.
Toda vez que começa a aparecer coisas na abelha, essas coisas de higiene, pode procurar que tem, a gente sempre acha. Um casaco, um sapato, uma coisa que a gente não está usando mais, precisa passar para frente. Aproveita a campanha Amor Sem Julgamento aí, manda ver. O povo tá chateado aqui que não pode mais matar os pernilongos depois desse vídeo. Ó, gente, vocês deixem de ser doido. Loucura tem tamanho. Sabe o que você faz para pernilongo? Vou ensinar uma receitinha bem jóia. Você pega um limão, você corta um limão no meio, põe um pouco de cravo, bota assim uns cravos furados no limão e deixa ali. Isso vai chamar o mosquito para aquela região, tá? Vai se concentrar ali, você pode botar em alguns lugares na casa. Vai chamar para aquela região, isso vai ajudar a tirar de cima. Mas se o mosquito picar, não vai solucionar. Isso é só para diminuir, né? E a picada do mosquito realmente ela não é boa. Tá? É preciso se colocar alguma coisa em cima, porque a picada do mosquito, o obsessor adora aquela energia, aquela inflamação que faz no nosso corpo. Picada de mosquito não é bom, gente, tá? Se tiver mel em casa, energia de mosquito, nenhuma energia do animal da sombra. O único animal da sombra que faz um favor a gente quando nos pica, se for uma, duas, é a abelha. Agora, se você tem alergia, aí o negócio é sério. Aí não é bom para você. Mas se você não tem, uma picada de abelha é como se fosse uma vacina de um antibiótico natural. Não é uma picada, tá, gente? E ela tem que vir e picar, né? Você ficar caçando abelha pela... Não sai por aí, né? De Seu Borboleta. Você lembra de Seu Borboleta? Vocês não lembram. Era o bem amado. Entendeu? Então, ela vem, pica e vacina. Mas não é bom. Picada de aranha deixa energia horrível, né, na pessoa. Picada de mosquito, rato também é elemental da sombra. Não é bom. Entendeu? O contato deles deixa energia no corpo da gente que não é boa. Inclusive, diminui a atividade sexual, prejudica. É bem sério isso mesmo. Não deixem se picar pelos elementais das sombras. Não. Não deixem. Não é bom. E comer camarão é algo ruim? Já que ele é você falou, um alimento da sombra? Veja bem, eu como camarão, tá? Eu como frutos do mar. Então, deixa eu dizer uma coisa a vocês. O que faz mal é se você olha para o alimento e você acha, olha, se eu comer isso, eu não estou respeitando este ser, então não coma. Agora, se você não tem isso, você olha e você come. Jesus não era vegetariano, quem era vegetariano era Hitler, não é? Então, a evolução espiritual, minha gente, tem a ver com o nosso comportamento, tem a ver com o que sai de dentro para fora, como diz Jesus. O mal pior é o que sai da boca. Agora, se eu tenho coisas que eu olho que eu digo, não vou comer isso. Não como, respeito esse ser, eu não vou comer, não quero, não como. Por isto, mas não para eu me evoluir ou para eu não me desevoluir, não é? Enfim, pensou, se fosse assim, estivador não entrava no céu, né? Às vezes as pessoas acreditam em coisas assim, que tem uma vida mais fácil, então pode comer umas verduras e tocar a vida, né? Tem dinheiro para comprar verduras, castanhas, tem condição financeira, graças a Deus, né? Mas tem gente que não tem. Então está vetado o céu por isso. Quer que uma reflexão. Eu não vejo nenhum problema, eu como camarão e ele é uma ferramenta de limpeza energética. Nós teremos um trabalho onde vocês vão aprender comidas energéticas e uma delas é feita com camarão para quem come camarão. Quem não come nenhuma carne terá outras ferramentas também que fazem limpeza energética através do alimento. Nós vamos ter isso no curso iniciático, né, que está programado as comidas energéticas, nos cursos iniciáticos, vão estar as comidas energéticas. A gente está trabalhando as cores, né, depois virá as comidas por cores. Isso é joia. O que mais que meus membros querem conversar hoje? Eles pediram também? Hoje é assim,
Membros de hoje, quem manda é vocês. Você falou em algumas lives e em seus livros sobre os ensinamentos de respiração ensinados por Baltazar. Pode falar um pouco mais sobre isso? A respiração é extremamente importante, não é? É a respiração, o elemento da nossa respiração é o elemento ar. Então, tem o elemento terra, fogo, água e ar. Vocês viram lá no chakra do tempo. O elemento ar, ele é o elemento do pensamento. Ele é o elemento que nos aproxima muito de nós mesmos por seu elemento dos questionamentos, né? Por seus elementos do balanço da vida, da avaliação da vida, por ser o elemento onde o elemento da opinião, da conclusão de um pensamento, é o elemento da argumentação. Então, dizendo isso, eu já digo para vocês tudo que é uma respiração. Então, no elemento ar, quando a gente trabalha alguns exercícios respiratórios, eles põem em nossos chakras alinhados com os órgãos correspondentes. Põe o chakra frontal alinhado com o cérebro, põe o chakra laríngeo alinhado com a garganta, com o esôfago, com a faringe, com a laringe, põe o chakra cardíaco alinhado com o coração, não é? Isso é uma coisa que eu gostaria de trabalhar com vocês também. E vou deixar para trabalhar isso também lá no grupo de iniciados, porque a gente vai ter mais condição de fazer isso lá. A gente está estudando, né, as cores, a gente está caminhando para chegar às vivências. Nós estamos caminhando para chegar às meditações. Mas eu acho importante vocês terem consciência do que está sendo feito. Para na hora que vocês tiverem algumas surpresas, né, alguns insights, estarem preparados. Porque se assustar, demora de retomar o processo evolutivo. Poderia falar um pouco sobre o comando Ashtasheran? Posso. Ashtasheran é um dos mestres ascensionados, né? E ele dos mestres, ele é o mais... Como eu vou dizer, como eu vou descrever aqui? Você poderia me ajudar, Baltazar? Ele gosta de trabalhar na defesa, ele gosta de trabalhar na pesquisa, ele gosta de informar o que está acontecendo em planeta Terra. Ele gosta de informar, ele gosta desse trabalho. Ele sai com a nave dele, então ele circula por diversos planetas, não só o planeta Terra, mas para o que é que ele faz para o planeta Terra? Ele informa as outras dimensões sobre os satélites que nós estamos mandando para o espaço, para que as outras dimensões estejam preparadas para essa interferência. Porque um satélite não manda informação só para baixo, gente, ele manda informação, não é? Para baixo, para cima, para o lado, entendeu? Os satélites, eles têm uma interferência no eletromagnetismo do sistema solar, enfim. Então, cada coisa dessa, esse é um dos trabalhos que o Ashtasheran faz. Então, ele gosta de trabalhar muito na defesa, ele gosta de trabalhar muito nesse tipo de comando. Pra vocês terem uma ideia, ele ajudou bastante a proteger o planeta Terra enquanto existia a Casa das Soluções, que eu conto no meu livro chamando de Plano Inverso, né? Então, ele gosta muito de trabalhar nessa área, nessa parte de defesa, nessa parte de coleta de informações, entendeu? Ele sai com a nave dele, eu me lembro muito, toda vez que eu assisto aquele menino, como é? Jornada nas Estrelas, aquele que sai... Como é o nome dele, que é o Indiana Jones, que faz o papel? Eu não, doutor, não estou lembrando. Gabriel está procurando aqui. O Harrison Ford é o de Indiana Jones, não o outro. Harrison Ford. Como é o nome dele? É ele que tem que é dono daquela nave, sai pelo... Só que ele é atrapalhado, aquele rapaz. O Asta não é. Eu falo o serviço de sair viajando pelas galáxias, né? É uma coisa que o comando Ashtasheran, ele tem os seguidores dele, né? Tem as pessoas que também querem trabalhar com isso.
Enfim, ele gosta de trabalhar na tecnologia. Baltazar também, Larion trabalha muito com ele nisso. O Han Solo. O Han Star Solo, Wars. Baltazar também trabalha muito com isso de tecnologia, né? Ele trabalha muito com Astaxerxes nessa parte da construção. Porque aí para cima tem um monte de planeta, tem um monte de outras dimensões, tem um monte de outras estrelas, entendeu? Tem um monte de vida aí para cima, com certeza. Alu, Alexandria era um ponto de encontro dos sábios daquela época? Sim, sim. Os egípcios, um povo muito antigo, muito antigo. Os egípcios, eles são a conjunção, a formação, a união. Aqui no Brasil a gente não é miscigenado, então o Egito são muitos povos antigos e muitos sábios que se miscigenaram e formaram o que se chama de Egito. Então tinha no sangue, tinha na vontade daquele povo o estudo, o conhecimento. Então o Egito tinha sede de saber. Então muito filósofo que era perseguido na Grécia, na Mesopotâmia, enfim, aonde tinha um sábio, eles fugiam para Alexandria, porque lá eles eram acolhidos, não é? Eram acolhidos em função dos seus conhecimentos. Então Alexandria era meio que uma ONU de hoje, sabe? Era uma coisa assim, um espaço neutro, um espaço onde as pessoas, os filósofos chegavam e se uniam para trocar conhecimentos, né? E muita gente não até suportava os egípcios porque eles eram exportadores de cura mesmo, entendeu? Quando Roma destrói a biblioteca de Alexandria, não é? É exatamente para tirar deles o maior poder que interessava as outras nações. Sobre os corredores energéticos. Poxa, é gostoso deixar vocês fazerem os temas, viu? A aula fica bem dinâmica, cada um fala uma coisa, fica bem legal, tô gostando. Gostaria de saber se ao me arrepender de um comportamento destrutivo, consigo sair deste corredor. Imediatamente. Se arrepender e não fazer de novo. Se arrepender de novo, aí vai ficando cada vez mais difícil sair do né? O arrependimento é o fim de linha. Se arrependeu, então não erra mais. Porque, vou me arrepender de novo, me arrependi de novo, me arrependi. Ainda não se arrependeu. Então, se o arrependimento é real, sai na mesma hora. Tá gostoso, não tá? Tô gostando assim. De vez em quando a gente vai fazer assim. Vem pra cá assim pra vocês mandarem bala. E eu que me prepare, né? Com um monte de assunto para responder as perguntas de vocês. Poderia falar um pouco sobre a lua cheia que teremos agora em abril, da iluminação do Buda? Falei nela hoje, porque eu estou num lugar aqui que a gente viu a lua sobre o rio, e eu falei exatamente sobre a iluminação do Buda hoje. A lua é um satélite da Terra. Qual é o papel da lua energética, a função energética da lua? Todas as energias que nós não conseguimos trazer do Sol, não é? E utilizar esta energia, ela retorna para os astros, mas não retorna para o Sol, nem para o sistema solar. Essas energias nossas retornam para a Lua. Então, dentro da Lua tem energias minhas que eu não consegui materializar, tem de vocês. Todos nós estamos na Lua, digamos assim, não é? Nossa energia está lá. E a iluminação do Buda veio disso, né? Ele fez tantas buscas que ele conseguiu magnetizar uma lua que tinha ali energias de muitos sábios. Entendeu o que eu estou querendo dizer? Energias de muitos sábios. Ele fez aquela magnetização e a primeira coisa que veio para ele foi: tudo é maia, tudo é ilusão, nós somos energia. E deste princípio ele conseguiu
evoluiu o pensamento dele muito, né? Nos deixou muitos ensinamentos com relação a isso. É quando as pessoas dizem assim, vamos fazer uma meditação com a lua cheia, de cuidado, que você não sabe qual é a energia que está na lua hoje. De repente teve um monte de gente anti-Buda, sabe, assim, completamente diferente, sem luz, e que essa energia foi parar lá na lua. Então eu tenho muito cuidado, por exemplo, com meditações com a lua, porque a gente não sabe o que está na lua, não é? O que você quer dizer com o socorro está chegando? O socorro está chegando. Nós estamos passando num momento apocalíptico, extremamente sério, não é? E que se as outras dimensões não vierem nos ajudar neste momento, vai ser bastante traumático. Agora, as outras dimensões não interferem no nosso livre-arbítrio. Eu noto que está tendo, por exemplo, Planeta e Oração. É incrível o que está acontecendo ali. Gente, quando eu comecei esse negócio, se é que foi eu que comecei, né? Acho que alguém um dia começou e eu estou dando continuidade. As coisas continuam, ninguém começa nem termina nada, né? As coisas continuam. Eu não tinha a menor expectativa que ia ser o que é hoje. Primeiro que eu não sabia também que tantos irmãos no mundo iam se somar. Mas você não sabe que isso vai acontecer. Acontece. E aí começou a juntar aquele monte de gente. Às vezes tem 15, 20 mil pessoas rezando. Às vezes está com 6 mil aparelhos ligados, não é? E eu sei pela quantidade de mentores que são reservados para esse trabalho. E aí vieram os mentores, veio a falange médica do espaço, está começando a vir os benfeitores do espaço. Eu vejo isso, por exemplo, como isso que eu chamo socorro está chegando. Parece que nós, um núcleo de pessoas, está tomando mesmo a responsabilidade espiritual no planeta Terra. Não é só o nosso grupo de pleito de oração, tem outros tantos também, que também outros grupos de oração. E eu fico me lembrando daquilo que Jesus dizia. Se 2 ou mais pessoas estiverem presentes, eu estarei ali. Eu vejo o planeta em oração como aquela parte da prece de Cáritas, né? Um só pensamento, um só coração, chegará até vós com um grito. Então, quando eu vejo isso, eu vejo, gente, o socorro está chegando. Por quê? Porque nós estamos nos reunindo, criando um campo magnético de pedido de misericórdia. E está escrito, bata na porta que a porta vai se abrir. E isso entre irmãos. Não tem um líder religioso, graças a Deus, comandando, não é? É os irmãos mesmo, por amor a Deus, por amor ao próximo, por amor a si, por amor ao nosso planeta, que nós estamos orando e trabalhando. Uma coisa que começou entre nós aqui, né? Totalmente orgânico, 100% orgânico, e assim sempre será. O socorro está chegando. Por quê? Porque nós estamos nos unindo, então o socorro está chegando. Eu não tenho a menor dúvida do que eu estou dizendo. Não é? Eu vejo que o mundo espiritual não vai invadir nosso livre-arbítrio. A luz não trabalha com as mesmas ferramentas das trevas, gente. As trevas invadem nosso livre-arbítrio, as trevas nos comandam, nos dizem o que a gente tem que fazer, o que a gente não tem que fazer, o que a gente tem que comer. Mas a luz não é do poder. A luz é potência. Né? Qual é a potência da luz? A luz é nosso potencial, a luz não é poderosa. A luz é potência. Entendeu? E eu vejo isso, que se estamos pedindo a luz está vindo. E vai vir com muita força mesmo. Vocês estão acompanhando os relatos que saem, por exemplo, de um trabalho como os trabalhos que nós estamos fazendo. Não estou falando de nós, não estou falando de mim não, gente. Andorinha só não faz verão. Não é? O socorro está chegando, sim. Baltazar tem planos de reencarnar na Terra? Não. Ele já tem 1000 anos que não encarna. A última encarnação dele foi até junto comigo. Nós trabalhamos juntos encarnados. Ele foi Michael Scott, um alquimista inglês. Pode procurar a vida dele aí, Michael Scott.
Você sempre fala de suas idas às casas astrais e a outros planetas. Como é feito o transporte de seu perispírito a estes locais? Qual a tecnologia utilizada? As casas astrais é um canal transportador, como todas as pessoas, né? Gente, vamos falar sobre o tempo. Einstein dizia que o tempo era relativo. Vamos falar um pouquinho sobre o tempo. O tempo, em cada dimensão, é diferente. Então, existe um tempo aqui na terceira dimensão que tem os fusos horários, porque o tempo tem a ver com a circulação do Sol pelo planeta. Então, até aqui dentro do planeta material, esse tempo é relativo, porque depende da circulação do Sol pelo planeta, né? Agora, por exemplo, que horas são agora? 8 horas? 8h44 e 34. Hoje, 8 horas, 8h30 da noite, tem lugares que é 11 horas, meio-dia, 8 da manhã, enfim. Então, em outras dimensões, o tempo também obedece a uma outra ordem, tá? Então, nas casas astrais é a quarta dimensão, o planeta Terra é a terceira. As casas astrais é a quarta dimensão. Então, o próprio tempo lá já tem uma outra dimensão, né? Então, para cada hora que a gente passa aqui no mundo material, a gente passa 4 no mundo espiritual. Se você dorme 8 horas por dia, você passa 32 horas no mundo espiritual e 16 horas no mundo material. Nós não somos matéria em busca de espiritualização. Nós somos espíritos encarnados num corpo material para aprender os ensinamentos dessa esfera, que são os 4 elementos. É o chakra do tempo que a gente está aqui para aprender. Eu vou dar o curso sobre isso, vocês vão amar. Vai guardando dinheirinho aí. Então, a primeira coisa que a gente tem que ver é isso. Então, todo mundo vai para a quarta dimensão. Ou para as colônias espirituais, ou para as casas astrais, ou para as academias celestes, ou para os espaços xamânicos, né? De acordo com a nossa intenção, vontade, similaridade e afinidade encarnatória. Eu vou em tudo, eu vou nos xamânicos, que é uma colônia espiritual, que comanda é um índio de nome Luísa, não é? Eu vou nas casas astrais, eu sou chave de chaveiro, vou para tudo, deu para aí eu vou. Não é? Enfim, que o meu papel é esse, eu encarnei com a função de ser uma testemunha. E eu vou dar testemunho de vocês, eu dou testemunho de vocês também. E no mundo material, estamos orando, temos 20 mil pessoas orando, vê o que vocês podem ajudar nós aí, né? Que vocês disseram que batesse na porta, eu dou testemunho daqui para lá e de lá para cá. Essa é a minha principal função encarnatória, testemunhar. Enfim, então, dito isso, você já vê que todo mundo fica lá, no mínimo o dobro do tempo que fica aqui. Se você dormiu 10 horas, você ficou 40 horas no mundo espiritual. Então, para as casas astrais, eu vou com canal transportador. Tem algumas pessoas que não conseguem. Então, existe mesmo um transporte, podia ser chamado de nave, mas como o Chico não deu o nome de nave, não é? Ele viu como um ônibus, e ele mesmo nominou aérobus, enfim, que ele viu aquilo ali, ou ele magnetizou esse nome, enfim. Então tem pessoas que não conseguem, então vão com essa, é uma nave que transporta perispíritos, entendeu? No livro nosso lá, Chico chamou de aérobus. Tem pessoas que não conseguem de canal transportador. Eu consigo de canal transportador. Mas, às vezes, peço para ir de aérobus para poder vivenciar aquilo. Não é vivenciar aquelas pessoas, porque uma testemunha, né? Aquelas pessoas, porque é que elas não conseguem ir, porque é que elas... enfim. Mais alguma pergunta, meus lindinhos? Gente, eu amo vocês. Para mim, vocês são minha família, assim, sabe? De passar assim no braço, sair andando de braço dado na rua, conversando sobre o sol, sobre a lua, conversando sobre as estrelas. Tudo que vocês me perguntam eu respondo. Eu entrego. Vocês puxam por minha boca. Viu? Uma pessoa perguntou aqui se Baltazar já tem relacionamento lá em cima.
Eu não estou autorizado a falar sobre a vida civil de Baltazar. Eu não me meto nessa história. Eu posso garantir que não sou eu. Deus que me livre. Mas se você quiser se candidatar, oro por sua alma. Vá com fé. Vá com fé. Vá com fé. Vocês para mim são minha família, aquela que a gente brinca, onde eu posso relaxar, onde eu posso brincar. Não é fácil, né, gente? Você o tempo todo tá naquela responsabilidade, naquela cobrança, o que, é que as pessoas vão pensar. Então eu adoro quando chega o grupo de membros, que não, aqui eu posso, aqui é meus membros, eles já sabem como eu sou, entendeu? Amo vocês. Tamo junto e misturado. Amo vocês aqui, ó, de coração mesmo. Eu espero que vocês acreditem. Que é verdade. Depois não diga que eu não te amei. Tchau, meus queridos. Antes que eu quero ir embora. Pedindo pra você cantar. Pra eu cantar, deixa eu ver o que é que eu vou cantar. Vem que eu mostrarei que meu caminho te leva ao Pai. Guiarei os passos teus e junto a ti hei de seguir. Sim, eu irei e aprenderei minha razão de ser. Eu creio em ti, tu crês em mim, e a minha luz verás a luz. Essa foi minha música de minha primeira comunhão, que eu dedico a vocês aqui. Tchau, meus amores.